Olá, artista da pintura automotiva, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Wilson Frazão e a minha missão é ajudar a você a se transformar em um profissional de alto valor. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer para você, sabe o quê? Como conquistar o cliente ao fazer um orçamento na pintura automotiva. Bom, isso parece ser fácil? Não, não parece não. Não é fácil mesmo não, tá? A gente que vive aí no nosso campo de batalha, que a gente precisa fazer orçamento, precisa fazer a venda, precisa da aprovação do cliente, é claro, a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, tá? Porém, que não é impossível, é claro, que é uma tarefa que se você aplicar, tá, das maneiras corretas, você aumenta aí a sua taxa de conversão, tá, para um cliente. Isso aqui nada mais é do que gerar valor, tá? Ganhar o sim do cliente. Ao passar o orçamento, como você conquista o sim do cliente, tá? Então, como é que você faz? Você vai gerar o devido valor. Por exemplo, tá? Quando o cliente chega para fazer um serviço no seu espaço de trabalho, tá? Na sua oficina, na sua empresa, eu costumo falar que é o que acontece mesmo, tá? A primeira pergunta que o cliente faz é: quanto é? Pois é, se você já responder de cara quanto é isso para o cliente, acredite, você perdeu. Dificilmente o cliente vai fazer com você. Dificilmente, tá? Por que eu estou te falando isso? Para que você ganhe o sim do cliente, você precisa usar a técnica de gerar valor. E o que é gerar valor? É você dar riquezas de detalhe para o cliente, tá? E como é que você faz isso? Eu vou te dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho esse Land Rover atrás de mim, tá? A gente vai fazer um projeto nesse carro, vamos pintar todas essas peças aqui, ó, em black piano, tá? Todos esses acabamentos cinza aqui, ó, tá? Todos esses letreiros, a grade, a gente vai pintar em black piano. Eu vou utilizar aqui esse carro como exemplo. O cliente, ele chega aqui para mim e fala: Wilson, eu quero pintar aqui, ó, essas letrinhas de preto aqui, todos esses detalhes aqui, quanto é? Se eu chegar e falar, ó, é X reais, cara, você não vai converter o cliente, não vai. Esse serviço aqui, ele pode, vou te dar um exemplo, tá? Ele pode valer R$1.000, como ele pode valer 100, um exemplo, tá? Se o cliente perguntar para você quanto é para pintar esse serviço aqui, você fala, é R$100, cara, ele pode não fazer com você. Sabe por causa de quê? Por mais que ele já passou em outro lugar, tudo bem que ele tem outros orçamentos e tal, e o teu pode ser mais barato ou pode ser mais caro. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você fala o valor de um serviço para o cliente sem gerar o devido valor para ele, tá? Sem explicar para ele, dar riqueza de detalhe, o porquê que você está cobrando aquilo, dificilmente ele vai fechar com você. Então, como seria, Wilson? É o seguinte: quando o cliente me faz essa pergunta de quanto é, você precisa tirar o cliente do estado emocional de preço, tá? Quando ele pergunta quanto é, ele tá todo assim, ó, já tá todo travado ali, caramba, aí vem uma facada, aí vai vir. Tire o cliente desse estado emocional, tá? Que é da guarda fechada, digamos assim, sobre o preço, para que você realmente passe o seu preço. Poderia ser os mesmos R$100, mas você precisa justificar o porquê de R$100. Vou te dar um exemplo. Então ele chegou perguntando quanto é que é o preço, você tem que falar para ele: bom, então você quer colocar todas essas peças em preto, né? Olha só, aqui a gente tem um trabalho, a riqueza desse trabalho aqui está em desmontar o carro. A gente vai precisar desmontar a grade, os letreiros ali, tá? Todos esses acabamentos plásticos aqui a gente tira, esse aí vai precisar tirar o para-choque, a gente vai precisar tirar, fazer a preparação da superfície, colocar tudo numa bancada. Olha só o tanto que eu estou falando. Você está explicando para o cliente o que vai ser feito, tá? Não como vai ser feito, mas o que vai ser feito. Isso aqui você está gerando o devido valor e o cliente, ele vai entender. Entenda, não é que você vai ensinar o cliente a pintar, não, ele precisa entender o porquê que você vai passar aquele preço para ele lá no final, quando você terminar de gerar o valor, tá? Ele precisa entender o que ele está pagando, ele precisa entender o porquê que vai ser aquele preço, tá? Então, é assim que você gera o devido valor, dando riquezas de detalhe para o cliente. Ó, primeiro a gente desmonta, depois tem a preparação da superfície, depois tem a pintura, depois tem a montagem, depois tem o polimento. Não acredite você que isso aqui é encher linguiça, não. Você, na verdade, vai precisar fazer isso. Eu, pelo menos, para eu pintar esses letreiros aqui desse carro, eu vou precisar desmontar tudo isso daqui. Então eu vou precisar da riqueza de detalhe, porque é para justamente eu chegar lá na frente e falar, ó, é 100, é 1.000, é 2.000, é 3, é 5, é 10. Aí sim, depois que você gerar o devido valor, o cliente, ele vai entender quando você passar o preço para ele. Exatamente, vai entender, tá? Então, voltando lá para o começo, se você falou que é R$100, o serviço pode até custar 1.000, ele vai encontrar objeção. Ah, mas pode fazer por 80?
Ah, mas por que isso tudo? Porque ele não entendeu. Quando o cliente pergunta o porquê isso tudo, outro lugar faz mais barato, quando ele fala que é outro lugar mais barato, é porque não geraram valor para ele também, nem você. Ele está te comparando. Então, para que você ganhe o sim do cliente, você precisa gerar valor ao serviço. Gerar valor não significa que você vai enfeitar o pavão. Simplesmente você dá as riquezas de detalhe do que você vai fazer, não de como. Claro que você não vai explicar para ele como é que lixa, como é que dá prime, não vai fazer isso. Claro que não, mas ele precisa entender todo esse processo para que ele justifique na mente dele o preço que você vai cobrar, beleza? Então, isso daqui é a técnica de gerar valor. Assim, se você não fizer isso, você provavelmente não deve converter muita venda. Aí é aquele cliente que ele pega o orçamento, olha assim e vai embora. É o cliente que fala, eu vou pensar melhor. Ah, eu vou fazer em outro lugar que lá me cobraram mais barato. Ah, eu vou... É tudo isso, tá? Se você não gerar o devido do valor, o cliente ainda consegue ele também te comparar com o outro lado. Sabe aquela objeção que o cliente fala assim, ó, eu achei preço mais barato. Quando o cliente fala isso para você, é porque ele não viu diferença em você. Você não mostrou para ele diferença nenhuma de outro lugar, tá? De repente, o outro lugar também chegou e falou o preço para ele, ó, é R$100, tá? Aí você chega e fala que é os mesmos 100, é capaz dele fazer em outro lugar, porque gostou da cara do cara, ou então lá no outro lugar cobrou 90, aí ele prefere fazer lá, porque ele não viu diferença em você, tá? Eu estou usando valores aqui simbólicos, hipoteticamente aqui falando, tá bom? Então você precisa. Mas se você gerar o devido valor para o cliente, explicar, dar riqueza de detalhe, quando você falar, ao invés de 100, você falar que é 1.000, ele vai entender o porquê. Entendeu agora? Porque como é que realmente o R$100 fez muita diferença para o 1.000? Porque você gerou o devido valor, tá? Então, sempre antes de passar o orçamento para o cliente, para que você ganhe o sim do cliente, para na hora que você for passar o orçamento para o cliente, você conquistar o sim do cliente, gere valor no trabalho, explicando para o cliente os procedimentos a serem feitos, tá? E não de como fazer, mas o que será feito, beleza? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Para sempre que eu postar um vídeo aqui, para que você seja notificado. Fechado? Então, até o próximo vídeo.